tour pela minha casa de 8 metros quadrados. Sim, basicamente tudo que vocês estão vendo aqui é a minha casa e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre como ela é. Acho que é importante começar falando da porta de entrada. Essa é a minha porta e essas são as duas únicas janelas que eu tenho aqui na minha casa, mas elas me suprem super bem, então não tenho nenhum problema com elas. E a minha casa, ela não dá direto pra rua, ela dá num corredor porque eu moro com outras pessoas vizinhas, como se fosse meu pai chama de correio de quarto. Então, é tipo isso, sabe? Moram outras casas, outras 3 casas, e eu moro no meio delas. Então, essa é a porta de entrada. Eu fechei a porta, no caso as janelas, porque eu acho que vai ficar melhor para vocês conseguirem visualizar, porque a luz de lá de fora entra e aí acaba atrapalhando um pouco. Mas desse lado de cá, do lado esquerdo, quando a gente entra, a gente dá de cara com a cozinha. Aqui ficam alguns armários, na verdade fica 2 armários, aqui é uma porta, aqui é outra porta, e aqui eu deixo alimentos, biscoitos, sardinha, óleo, vinagre, macarrão, essas coisas todas que a gente põe em armários, que não vai pra geladeira, ficam aqui nesse armário suspenso, super útil. Em cima dele tem um ventilador que infelizmente quebrou, mas ele dava direto pra minha cama, que era muito bom, porque ventilava bastante, mas ele quebrou, então agora não dá mais pra usar ele. Embaixo do armário fica a pia, super funcional, sabe? Aqui tem uns pratos pra guardar. Eu não organizei muito a casa pra também mostrar realmente como é que ela é pra vocês, mas aqui fica o escorredor com alguns pratos, porque eu perdi os meus panos de prato e eu estou sem pano de prato há bastante tempo, inclusive, e aí eu deixo eles aqui secando pra depois guardar. Tem umas garrafas que eu uso pra cozinhar, beber e tudo mais. E basicamente é a minha pia, ela é super útil. Eu não sei se isso acontece com todo mundo que mora numa casa tão pequena, mas eu não tenho muito espaço para lavar roupa. Eu vou até deixar para vocês aqui o tanque com o varal que eu tenho, só que ele é muito pequeno, então eu lavo as roupas aqui dentro. Nossa, Isabela, mas que coisa mais anti-higiênica. Provavelmente, mas eu sempre higienizo tudo quando eu vou comer, sempre higienizo a pia antes e depois de lavar, tá sempre tudo bem higienizado, então não é das piores situações. Pior pra mim era não conseguir lavar as minhas roupinhas, como eu consigo, então tá tudo certo. Abaixei vocês aí um pouquinho pra vocês darem uma olhada, mas aqui embaixo da pia tem 2 armários e basicamente eu coloco minhas roupas sujas e produtos de limpeza aqui embaixo, porque fica prático pra guardar e fica prático pra pegar. Como eu lavo as coisas aqui, então é só pegar e colocar, então é super prático, eu não tenho nenhum problema. Então tem esse daqui e tem esse daqui, que eu não tô usando no momento, mas eu usava para guardar esse balde aqui. Esse balde ficam com alguns itens de trabalho de SMR, que é com o que eu trabalho, porém, por conta de alguns problemas com o ventilador que quebrou, eu uso ele como suporte para o outro ventilador, para ele conseguir chegar na minha cama. É todo um processo de adaptação. Então ele já fica aqui, eu não guardo, porque senão fica sendo muito trabalhoso ficar tirando e guardando. E tem algumas baguncinhas aqui em cima, que são coisas de gravação, mas também são coisas de convite de casamento, que eu e meu noivo estávamos fazendo pra, distribuir pros convidados. Então acabou ficando aqui porque não tem outro lugar. É uma coisa a mais que chegou na minha casa e como eu não tenho muito espaço, então eu tenho que adaptar do jeito que dá. Por isso que ficou aqui. Uma coisa muito importante que eu não falei é que aqui fica uma cadeira. Aqui embaixo, essa cadeira ela já veio com a casa veio com uma cadeira e um banquinho, e aí eu comprei outra cadeira de plástico para ficar mais confortável, mas como eu raramente uso aquela, então por isso que ela fica com aquelas baguncinhas. Aqui nós temos a bancada da cozinha, eu deixo lixo, o meu fogão é aqueles fornos elétricos, fogõezinhos elétricos de 2 bocas, que tipo é super útil, não precisa de mais do que isso, então eu consegui me adaptar super bem. Aqui embaixo da prateleirinha do fogão ficam 4 nichos. Nesse nicho ficam pratos e potes, que está super desorganizado, mas tem mais coisas do que comporta, porque eu acabo trazendo a casa dos meus pais com alguma comida, e aí fica aqui e vai ficando e ficando e ficando. E tem uma balança ali também, e não tá todos os pratos aqui porque eles estão lavando. Mas estão secando, mas aqui ficam pratos e potes, aqui ficam copos, talheres,
e algumas velas lá atrás, mas basicamente é copos e talheres. Ali fica um nicho com bolsas, sacolas plásticas para lixo, carregar coisas. E aqui é um nicho vazio que tinha coisa aqui, mas eu acabei tirando. E é basicamente esse móvel que fica o fogãozinho e esses outros utensílios de cozinha. Agora que eu tô do lado contrário da janela, né? Tô a favor da luz que entra, abri para vocês verem. Aqui fica esse nichozinho, que basicamente eu coloco fósforos, que eu nunca usei, eu acho. Usei para acender vela uma vez, duas no máximo. Mas como ele é elétrico, o fogão, né, não precisa usar. Fica um mini ralador, que eu comprei quando eu tava me preparando para vir morar sozinha. Não sei nem para que eu tenho, na verdade. Ele é um imã, acabei de descobrir que ele é um imã de geladeira. E tenho um cartão fidelidade e uma sorveteria aqui de perto. E tenho uma paleta de maquiagem que quebrou. Aí eu não deixo ela junto com as maquiagens e deixo aqui pra ela não sujar as maquiagens. E aqui embaixo, vocês não estão vendo, mas eu vou abaixar pra vocês verem. Fica o meu peixinho. É uma peixinha trans, é um macho, mas eu queria que o nome fosse Liliana Roxel. Então, é uma peixinha trans, maravilhosa, linda, perfeita, divônica, dona da casa. E aqui fica a comidinha dela, que eu coloquei no potinho de Nutella, porque era o único potinho que eu tinha. E se eu deixar aberto, vai ficar pegando mofo e tudo mais. Então, é isso, gente. A minha fiel escudeira, que não me abandona nunca. Esse quadrinho aqui eu trouxe. Eu pintei ele, eu tinha pintado pra colocar quando eu fosse morar com meu noivo, mas como eu vim morar sozinha antes, então eu resolvi usar ele para a minha casa. E ele fica aqui, tem um quadro atrás que eu não consegui tirar, então eu botei ele por cima e ele nunca caiu, então ele fica perfeito aqui. Desliguei o ventilador rapidinho pra vocês conseguirem me ouvir, mas esse é o meu ventilador atual. Ele é maior do que aquele, acho que 10 centímetros maior, então ele não cabe lá em cima do armário suspenso, então ele tem que ficar aqui. Antes ele ficava num banco, mas eu coloquei ele aqui porque aí ele é mais fácil de tanto ficar o vento aqui para baixo quanto para a cama. Aí eu coloco aquele potão de 20 litros, aquela caixa organizadora, aí ele sobe e consegue chegar na cama. E agora que tá chovendo aqui na região metropolitana de Recife, então fica mais fresquinho, porque a casa é bem quente, então tem que ter ventilador. Aqui em cima fica escova de dente, pasta, gravador de ASMR, basicamente isso. E essa é minha geladeira. Ela é daquelas que faz gelo, infelizmente. Mas é uma geladeira, ela funciona, ela gela as minhas coisas e tudo mais. Então ela cumpre o papel dela e pra mim tá ótimo. Como a casa é pequena, então aqui eu vou mostrar assim, tá? Então, em cima da geladeira, a gente tem esse nichozinho que tem coisas religiosas. Eu sou católica, então eu deixo vela, terços, uma imagenzinha, água benta. Essas flores eu preciso tirar, porque já deram o que tinham que dar, mas elas ficam aqui. E aí, aqui do lado da minha mini cozinha, tem a porta do banheiro. Ela é porta sanfonada, mas ela saiu do trilho, saiu do lugar. Eu disse pra mulher que tava ruim e ela não veio ajeitar, porque ela disse que alguém tem que vir ajeitar. Não veio, paciência. Acendi aqui fica a pia. Tem algumas coisas, tipo, que eu preciso colocar no lixo, eu sempre esqueço, que é muita coisa para, sabe, lembrar. Mas aqui fica a pia com um chuveirozinho. Eu não gosto dessa privada, dessa descarga, ela é muito ruim, porque é daquelas antigas, mas pelo menos tem uma privada. E aqui é o nicho do chuveiro. E tem um lugarzinho aqui, ó, pra colocar produtos de higiene pessoal. Super útil também. E aqui no chão fica a lixeirinha. Super tranquilo. Daí aqui saindo, eu tenho esse varalzinho aqui que eu penduro roupas íntimas e meias pra secar. E ele fica num suporte de rede. Como eu não tenho a rede, eu uso do que eu tenho à disposição, né? Bom, aqui do lado é onde fica o varal que eu acabei de mostrar, de roupas íntimas e meias. Daí tem essas duas tomadas aqui. Essa de cima é para essa luz. E essa de baixo fica uma extensão que vai o meu computador. Aqui tem o meu armário.
que ficam roupas, outras coisas que eu guardo. Ele não tá 100% arrumado, então eu não vou mostrar, mas é o meu armário super útil, grande e suficiente para uma pessoa só. Aqui embaixo fica essa mesa que eu já trouxe, que é a mesa onde fica o meu computador, o banquinho que eu uso para apoiar algumas coisas, e quando meu noivo vem aqui, ele usa o banquinho para sentar-se. Isso aqui é a minha mesa de jantar. Eu levanto, ela tem um aparelhinho lá embaixo ali, ó, e aí ela fica assim. Só que como ela ocupa muito espaço, eu fico com ela baixada normalmente para ter mais espaço útil. Não mostrei antes para vocês, mas aqui foi a cadeira que eu comprei a mais, porque eu sinto que ela é mais confortável, sabe? Ela me deixa mais confortável. E aí do lado, aqui embaixo, bem aqui, fica aquela mesa, que é a mesa de jantar que eu levanto e abaixo. Do lado dela tem mais esse negócio aqui, que eu coloco bolsas e sutiãs. É mais um amarrador de rede, mas eu não tenho, então eu uso. E é super ótimo. E aqui tá a escada da minha cama, gente. Essa escada ela é muito firme, bem parafusada, então nunca tive problema, graças a Deus não terei. E ela é bem tranquila. Aqui tem uns fios, mas eu acho que nem funciona mais. Parou de funcionar. Era um pisca-pisca. Ah, tá funcionando. Vou deixar acesinho assim pra vocês. Mas eu trouxe, fica super bonitinho, ó. Olha que fofo, né? E aí ele paradinho fica ótimo. Mas enfim, então essa escada ela é muito firme, muito tranquila. Ela tem 4 degraus e cada degrau tem uma coisa. Esse aqui eu não coloco nada normalmente quando eu vou dormir. Deixa eu... Peraí. Eu acho que assim vocês vão conseguir ver melhor. Pronto. Nesse aqui, eu no geral não deixo nada, porque ele é muito curto. Então eu uso ele mesmo pra subir na cama. Então eu coloco só durante o dia. Tipo, agora tá uma roupa de molho aqui. Então eu uso só como esse tipo de suporte, mas não fica nada fixo. No de baixo eu deixo um pote com algumas tralhinhas. Então, carregador, outros celulares, jogos, carteira, fica tudo aqui, remédio, tudo aqui. E do outro lado, acho que vocês não vão conseguir ver, fica meu pote de presilhas de cabelo, que eu amo presilhas de cabelo, então eles ficam lá. Aqui é como se fosse um suporte de escrivaninha, porque a mesa de jantar é escrivaninha ao mesmo tempo. Então aqui ficam todos os cadernos e livros que eu tenho, e atrás dele ficam uns potes com adesivo, lápis, caneta e um pote de dinheirinho, de moedas para dar para as pessoas que pedem. Então fica basicamente coisas de escritório nessa prateleira aqui. E na prateleira de baixo fica basicamente de tudo. Tem o meu pacote de papel higiênico, tem essa caixa aí, são as minhas alianças de casamento, as minhas maquiagens ficam ali bem fáceis para eu gravar com elas. Então fica basicamente coisas que não tenho de colocar. E ali... Gente, ali é uma tristeza ali do lado, que eu não vou nem assim mostrar muito, mas fica tipo coisas que eu não tô usando, coisas de Natal, tem cartolina que eu não tô usando e mais uns coisinhas que eu não vou mostrar muito pra vocês. Pra finalizar essa parte aqui de baixo, aqui é a escada que eu falei pra vocês. Aqui tem 2 preguinhos que eu uso pra colocar pano de prato, que eu não tenho no momento porque eu não comprei, mas eu uso pra colocar ali, e minha toalha que eu tô usando, e aqui fica um outro nicho onde eu deixei meus 333 trilhões de esmaltes. Então ficam todos aqui. Não dá pra comprar mais porque não cabe mais. Na verdade, se eu tirar esse reparador de pontas, cabe mais 2. Mas enfim, tá muito lotado, não cabe mais. Mas eles ficam aqui. E aqui em cima ficam decorações das minhas gravações. Um porquinho que tá vazio, mas eu tenho que colocar dinheiro aqui. E meu pote de acetona e algodão. Fica basicamente isso. Aqui embaixo eu deixo as bacias de lavar, porque não tem espaço lá dentro, então eu deixo elas aqui. Ficam sandálias, percatas e minha bolsa que eu uso para ir para a casa dos meus pais quando eu vou para lá, que é basicamente toda semana. Tirei as coisas que estavam aqui para eu poder subir junto com vocês. Só que eu acho que eu não vou conseguir me equilibrar, então vou deixar o celular aqui para poder subir. Tcharam! Essa é a minha cama, ó. Sobe aqui e chega lá. Ele é uma cama suspensa.
ali o ventilador antigo para vocês verem. E ela tem mais um suporte aqui para poder segurar e não cair. Ela é muito confortável, não tenho nenhum problema com ela, mas ela é muito quente. Então o ventilador ele tem que subir lá na caixa para poder bater aqui. E eu nem uso a cama toda, porque senão eu não consigo dormir por causa do calor, porque o ventilador não chega até lá. Mas ele é ótimo, ela tem essas partes laterais que me dá muito mais segurança de que eu não vou cair. E deixa eu colocar aqui aqui pra vocês verem direitinho como é que ela é. E até um zoomzinho aqui, ó, da casa toda pra vocês verem. E é isso, essa é a minha casa. Sendo bem honesta com vocês, é uma casa confortável, uma casa tranquila. Não é pra todo mundo morar numa casa tão pequena, mas eu consegui me adaptar bem. E as coisas que me incomodavam antes já não me incomodam mais, então eu sou muito feliz aqui e amei ter essa experiência. Já tá quase no fim, mas foi muito bom a experiência de morar sozinha e de estar num lugar tão pequeno, porque me mostrou um pouco de como é que alguns sonhos futuros meus vão ser e eu acho que eu vou conseguir me adaptar bem. Mas é isso, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você possa receber os próximos vídeos aqui do canal e comenta aqui o que é que você achou de uma casa tão pequena e de como eu consegui otimizar o espaço. Um beijo e até o próximo vídeo.